Mulheres Positivas. Nossa mulher positiva dessa semana é a Head de Comunicação do LinkedIn. Érica Firmo, muito obrigada pela sua presença. É um prazer estar aqui. Já assisti, escutei também algumas mulheres positivas sendo entrevistadas e é uma honra poder conversar com você hoje. Fico muito feliz com a sua presença. Eu também já acompanho o seu trabalho há muito tempo. E eu, não sei se eu te contei, mas o LinkedIn é minha rede social favorita. Amo, é que eu mais gosto. Então eu tô muito ansiosa para ouvir tudo que você tem para contar sobre o LinkedIn. Opa. Então eu queria começar a nossa conversa falando sobre performance no LinkedIn. Quero que você conte o quanto é importante ter o perfil, tanto para quem é empreendedora, quanto para quem está procurando um trabalho. Show. Então hoje, Fabi, o LinkedIn é a maior rede social profissional do mundo, né? No mundo, nós somos mais de 700 milhões de pessoas. E no Brasil, são mais de 43 milhões. Então, imagina, o Brasil é o quarto maior país para o LinkedIn do mundo. E eu gosto de dizer que o LinkedIn é uma rede de oportunidades, né? Porque alguns profissionais têm essa visão que o LinkedIn está ali para procurar um emprego. Mas não é só isso. Você pode usar o LinkedIn para trabalhar a sua imagem profissional, para desenvolver uma habilidade nova, para fazer networking, para se conectar. Então, assim, é um mundo de possibilidades. E é óbvio, né? Quando você pensa numa rede social profissional, nós temos ali um banco de empregos. São milhões de empregos publicados hoje, mais de 10 milhões. São 250 mil empregos no Brasil, conferi hoje de manhã. Então, assim, tem oportunidades. Se você está procurando emprego, a dica é você precisa ser ativo no LinkedIn, sempre atualizar o seu perfil, garantir que você tem um perfil campeão, um perfil completo. Mas se você é um empreendedor, você tem uma marca, você quer sustentar uma imagem, entrar em contato com o seu cliente, né, com o seu comprador, então você precisa também ser ativo, mas você precisa trabalhar essa imagem na rede. Então, trabalhar um pouco sobre o seu serviço, trabalhar a sua company page, que é uma página que você monta para a sua marca, e, obviamente, não deixar de interagir, porque é uma rede social, assim como as outras redes sociais, você precisa ser ativo. Érica, e tem um dado que diz que tem um percentual muito alto de vagas CLT disponíveis no LinkedIn, correto? Correto. Hoje o LinkedIn, a gente estima que no Brasil a gente tem uma cobertura superior a 90%, né, para vaga CLT. Então, vaga emprego formal, você vai encontrar no LinkedIn, ele vai passar por ali em algum momento. E aumenta a sua chance, inclusive, de candidatura, né? Mas acho que o grande diferencial da rede não é só ter a vaga, é você poder mostrar quem é você para o empregador. Então, entrar em contato com o RH nem sempre é possível se você está no site da empresa. Mas, pelo LinkedIn, você sabe quem é a pessoa que possui a vaga, você consegue vender o seu peixe, né? Mostrar ali para que você veio para o mercado de trabalho e estruturar esse seu networking. Sobre networking. Agora, com a pandemia, né, as pessoas obviamente estão tendo mais dificuldade de praticar o networking. A mulher, historicamente, tem mais dificuldade do que o homem. E eu queria que você contasse da importância do networking e o quanto o LinkedIn pode auxiliar. Sim. Um dado para você, Fabi. O ano passado, durante a pandemia, a gente viu um aumento de 50% no número de interação no LinkedIn. Então, quer dizer, apesar do distanciamento social, as pessoas, obviamente, se preocupam, né, com as suas carreiras e elas vieram para o LinkedIn tentando se manter ativa, manter essa conexão muito forte, né? Mas vira e mexe, a gente recebe perguntas, eu não sei fazer networking no LinkedIn, eu sinto que eu estou stalkeando as pessoas ao invés de fazer uma conexão saudável. E a grande dica que a gente sempre dá é, não pensa que o LinkedIn é uma rede diferente da sua vida. Então, assim, na sua vida, você está procurando emprego. Você ligaria para aquela sua amiga todo santo dia para falar para ela, estou procurando emprego? Então, você não faz isso no LinkedIn. Não fica mandando mensagem, reforçando um pedido que você já fez anteriormente. Você precisa pensar o seu networking no LinkedIn de uma forma bem estratégica. E aí, a dica que a gente sempre dá, aquela que você pode implementar hoje faz uma lista, se você está procurando emprego, ou você quer mudar de carreira, ou, sei lá, trabalhar a sua rede de conexões só para estruturar o seu networking, faz uma lista de 5 pessoas. Pessoas que você conhece, que trabalham numa empresa que você quer trabalhar, pessoas que te inspiram. E a partir dessa lista, comece a identificar formas de interagir com essas pessoas na rede. E aí não só o LinkedIn, você pode olhar todas as redes sociais, né? Algumas pessoas são ativas, publicam, vai lá, comenta, interage. Uma pessoa que talvez não seja tão ativa, mas que você vê que ela está presente na rede, manda uma mensagem privada, convida para um café virtual. E
também outra dica que a gente sempre dá é muito difícil você abordar uma pessoa e dizer, sei lá, para uma Rachel Maia da vida: oi, Rachel, tudo bem? Eu queria trabalhar com você. Não é assim que funciona, né? Mas talvez mandar uma pergunta ou um pedido de 15 minutos de conversa para você conhecer a pessoa melhor, entender a carreira dela, entender qual foi a jornada dela no mercado de trabalho, deixa a conversa muito mais fluida. E todo mundo gosta de falar de si mesmo, né? Então é mais fácil você partir por essa abordagem quando você pensa no networking no LinkedIn. E nunca se esquecer, é uma rede social, ok, mas o mesmo protocolo que você vai usar no LinkedIn, você usa para sua vida real. Então não adianta bombardear as pessoas de mensagem. Tem que agir de forma natural. O que é proibido no LinkedIn? Proibido. Além de foto de biquíni, é claro. E paquerar as pessoas. Às vezes eu recebo umas mensagens. Mas não é Tinder, isso aqui é LinkedIn. Definitivamente, olha, eu acho que assim, assédio não devia existir em nenhum Esse lugar, é né? um próximo assunto. Nem no Tinder. Então, começar daí. Mas quando a gente pensa em LinkedIn, a gente pensa... O LinkedIn não é o Facebook, ele não é o Instagram, a gente nem compete com essas redes. O LinkedIn é uma rede profissional. Então, você está ali para mostrar quem é você no mercado de trabalho. E aí, o que é proibido, eu diria, é você não ter um LinkedIn atualizado. Então, por exemplo, a gente sabe hoje no LinkedIn que uma foto de perfil bem tirada, que mostra quem é você profissionalmente, aumenta em 21 vezes a sua chance de visualização, 9 vezes a sua chance de conexão dentro da rede. Então, assim, tem uma foto legal. Isso é bacana. Não vai usar foto de praia. Eu diria que não é que é proibido, mas não convém. Uma foto de praia, uma foto com muitas pessoas em que quem acessar o seu perfil não vai saber quem é você. Foto de casamento, foto com cachorro, não faz sentido. E assim, manter o LinkedIn atualizado, porque para que você estaria nessa rede se não para criar conexões profissionais? Precisa colocar o seu cargo, colocar uma carta de apresentação e escrever o que você já fez, né? Quem é você na fila do pão? O que você já fez no mercado de trabalho? Suas experiências, onde você estudou, se você já fez algum curso. Isso tudo é de grande valor para um recrutador, mas também é valioso para você criar conexões. Então, é fácil você puxar assunto com alguém que estudou na mesma faculdade que você. Você tem ali um assunto em comum. Um denominador comum, exato. Então, mantenha o seu LinkedIn atualizado. Mas, definitivamente, assédio proibido no LinkedIn. Eu vou chegar lá também. Mas antes disso, eu tenho uma outra pergunta. Quais são os assuntos, assim, os assuntos que mais funcionam, sei lá, top 5 assuntos que realmente geram muito engajamento e curiosidade lá? Antes de entrar na sua resposta, eu acho que um dos grandes diferenciais hoje do LinkedIn é que nós temos uma equipe de jornalistas que trabalha no LinkedIn. Eles trabalham independente, então eles estão ali curando notícias todos os dias, desde curar notícias com outros jornalistas até próprios usuários do LinkedIn. E eles produzem todos os dias, às 8 horas da manhã, um boletim diário. E esse boletim diário é onde eles trazem os assuntos em alta naquele dia. Então, se você quer saber o que está bombando no LinkedIn, recebe o boletim diário da nossa equipe de editores, leia 5 notícias, que aquelas são as notícias que são as mais importantes. Como que eu recebo? Eu quero receber esse boletim. Todo mundo tem uma notificação. Você, então, entra no seu LinkedIn hoje, às 8 da manhã, você vai ter uma notificação na sua barra de notificação. E se, por um acaso, você não recebe ela automaticamente hoje, você pode ir nas suas configurações e liberar ela. Adorei. LinkedIn Notícias, você pode procurar na barra de pesquisa também. Então, eu diria que hoje, quando você pensa em LinkedIn, pensa em conteúdo e pensa em mercado de trabalho, né? Economia é o primeiro assunto. A economia, ela é diretamente relacionada, né? Impacta diretamente o mercado de trabalho. Então, esse é um assunto em alta. Um outro assunto em alta é diversidade. Então, a gente vê cada vez mais as empresas se preocupando, não só com os investimentos em diversidade, mas tentar usar o LinkedIn para nutrir ali um grupo de profissionais que são potenciais funcionários para suas empresas. Então, elas trazem muito discurso de diversidade e inclusão, também para identificar potenciais funcionários. Parceiros também. Exato. E política. Então, eu já escutei pessoas dizendo: LinkedIn não é lugar para falar de política. Isso não é verdade. Então, nós temos também bastante conversas, como eu posso dizer, super saudáveis sobre o ambiente político que a gente vive hoje. Então, pode falar de política no LinkedIn. Assédio. Eu sei que vocês desenvolveram uma campanha super interessante e eu queria que você contasse um pouco sobre essa campanha, não só sobre a importância dessa campanha, mas também dos dados, porque parece que tem números que são absolutamente assustadores, né, do percentual de mulheres que já pediram demissão e que relataram isso no LinkedIn. Então, conta um pouco sobre esse trabalho que você ministrou aí, que foi fantástico, te parabenizo, inclusive. Obrigada. Esse foi um projeto que nós desenvolvemos no ano passado, em 2020, com a consultoria Think Eva.
Então, nós do LinkedIn, a gente sempre entendeu que questões relacionadas ao assédio no ambiente de trabalho eram questões muito importantes e que nós, como uma marca que fala sobre mundo profissional, precisávamos abordar de forma responsável e de forma transparente, né? Porque ainda é um tabu, é um tema polêmico para você falar. Se você perguntar para uma empresa, ou quiser fazer uma entrevista com uma empresa e perguntar, talvez para um gestor ou alguém de RH, sobre assédio no trabalho, talvez ele fale sobre as políticas, mas ninguém entra a fundo, né, nesse tema. E a gente entendeu no LinkedIn que esse era um tema importante para ser tratado dentro da rede. Principalmente porque um ano antes, a gente fez uma análise, e isso acontece todos os anos, nós fazemos uma análise de tendências do mundo do recrutamento. E no ano de 2019, uma das tendências tinha a ver com empresas quererem desenvolver políticas anti-assédio. Do ponto de vista de RH, isso é algo que era importante para eles. Mas e do ponto de vista do funcionário? E aí acendeu uma luz para nós, né? A gente precisa pensar e escutar o que as mulheres e o que os homens têm a dizer sobre esse tema. Chegou 2020, pensamos, vamos rodar essa pesquisa com responsabilidade. Falamos com a Think Eva, entrevistamos mais de 400 mulheres de todo o Brasil, então a gente fez uma análise crítica por regiões e, infelizmente, os números não são positivos, né? A gente sabe que mais da metade das mulheres entrevistadas, elas já passaram por algum caso de assédio sexual no trabalho, que é um número super triste, e que 1 em cada 6 mulheres, ela pede demissão. E aí, pensando ainda nesse contexto, talvez dos achados, né, mais importantes para nós, foi que só 5% das mulheres reporta ou relata esse fato para o RH ou para o gestor da O empresa. resto esconde o fala. fato, Esconde o como fato. se nunca tivesse acontecido. Exato. E aí, logo de cara, a gente pensa, elas fazem isso porque elas têm medo De serem de demitidas. serem demitidas. Mas o ponto número 1 para as mulheres nem a demissão, Vergonha. a demissão é o segundo. É a falta de ação da empresa. Então, ela não reporta porque ela acha ou ela sabe que a empresa não vai tomar uma ação. E isso fez com que a gente, inclusive, junto desse estudo, pensasse em o que mais a gente poderia dar para as empresas em relação ao que elas precisam fazer, o que a empresa precisa fazer para extinguir, né, o assédio ou criar políticas fortes. Porque não é só ter uma política escrita, você precisa se posicionar, você precisa acolher a vítima. A vítima hoje não reporta porque ela não se sente acolhida. E você precisa responsabilizar o agressor. Então, a empresa, ela precisa divulgar de alguma forma essa política de uma forma clara dentro da organização, para que o agressor, ele, antes mesmo de cometer qualquer... Saiba que ele vai ter Exato, e ele vai ser punido por repreendido, isso, exato. Então, a gente, junto da pesquisa, ainda desenvolveu essa série de conselhos, por assim dizer, e hoje nós estamos proativamente, a nossa diretora de talento, Ana Cláudia Plihal, ela proativamente vai nas empresas para apresentar os resultados dessa pesquisa e ajudar gestores RH na implementação dessas políticas. Maravilhoso. Então, é um trabalho que a gente vai investir bastante agora esse ano. Que legal, que legal. Contínuo. Érica, e eu quero abordar um assunto que eu acho importante para o momento que a gente está vivendo, que é sobre o aprendizado contínuo. Quer dizer, o conceito de que o que você sabe hoje pode ser que você não precise saber daqui a 6 meses, né? O mundo em constante evolução, o sistema de contratação está mudando, as oportunidades estão mudando. Então, eu queria entender o que vocês, como LinkedIn, estão fazendo a favor do aprendizado contínuo e onde que você enxerga melhores oportunidades e como que o mercado está evoluindo na questão da contratação também digital. Tá. Vou responder a sua pergunta Muitas por perguntas, partes. mas... Então, a questão de aprendizado contínuo é algo que, inclusive, é um ponto de prioridade dentro do LinkedIn, né? Pensando na estratégia da empresa. E a gente sabe que no mundo, de novo, em constante mudanças, como você disse, nem todas as habilidades técnicas que você aprendeu, desenvolveu, ou talvez mesmo o seu diploma, ele é importante, mas ele não se encaixa nesse contexto atual. Então, você precisa desenvolver outras habilidades, que muitos chamam de soft skills, que são aquelas habilidades comportamentais, para conseguir se inserir num mercado de trabalho em constante mudança. E aí, a gente sabe disso. Todos os anos, a gente, inclusive, faz pesquisas para entender quais são as habilidades que mais chamam a atenção dos empregadores. E grande parte delas são essas habilidades comportamentais, que você não consegue aprender numa faculdade. Você tem que desenvolver na sua carreira, mas você também pode conseguir algumas dicas, né, de especialistas
especialistas sobre elas. E aí, pensando nessas habilidades que têm a ver com liderança, comunicação, flexibilidade, a gente desenvolveu, junto com a Microsoft, algumas linhas de curso, que são linhas gratuitas, estão disponíveis no LinkedIn, para você fazer dentro da rede, desenvolvê-las, conseguir uma certificação e colocar no seu perfil. Maravilhoso. A gente lançou são mais de 90 cursos, nós lançamos eles em julho do ano passado. Depois eu te mando o link, tudo certinho, mas a ideia é que as pessoas realmente usem o LinkedIn não só para buscar emprego hoje. Mas para se capacitar. Para se capacitar, exato. Que você consiga, por exemplo, a gente tem uma série de cursos que são cursos que têm a ver com o trabalho home office. Então, agora que a gente entrou nesse contexto, onde grande parte dos profissionais precisam trabalhar de casa, precisam equilibrar ali a responsabilidade da casa, dos filhos e do trabalho durante a pandemia, a gente desenvolveu uma grade de cursos pensando em quais habilidades essas pessoas precisam desenvolver nesse momento e levar para a vida delas. Porque cada vez mais, de novo, o empregador tem pedido isso. Em relação à sua segunda pergunta, né, a gente também roda a todo momento análises de tendências, né? E a nossa última análise de tendências do mercado de trabalho, a gente descobriu duas coisas muito interessantes, que eu acho que as pessoas precisam se adaptar a elas. A primeira há uma tendência muito clara agora para 2021, que as empresas elas vão passar a focar mais nas contratações e nas movimentações internas. Então, sabendo que é muitas vezes difícil você trazer um funcionário no meio de um contexto onde você exige um distanciamento social, trazer ele para um escritório que não existe, na verdade ele vai trabalhar de casa, muitos recrutadores e gestores preferem trabalhar a equipe dentro da própria empresa. Então, buscar formas de promover pessoas, deslocá-las de cargo. Então, a gente tem entendido que isso é uma tendência para esse ano. É importante que as pessoas saibam disso, porque se você está se candidatando para uma vaga que não é na sua empresa, ou se você está desempregado buscando um trabalho, é importante que você entenda a fundo a cultura da empresa. E aí eu sempre dou essa dica, Fabi, porque as pessoas que estão no LinkedIn, elas às vezes usam a rede e elas criam quase um spam de candidatura. Elas pegam e falam, hoje eu vou me candidatar para absolutamente todas as vagas. Vai lá, abre o LinkedIn delas e tem vaga que não tem nada a ver com as habilidades delas, se candidata, no final do dia me candidatei para 50 vagas, dá 2 dias essa pessoa fica frustrada porque ninguém me chamou ainda. E a verdade não é isso. As empresas elas precisam que você tenha uma atenção especial para a sua candidatura, mas também para o que elas estão exigindo. Seleciona poucas vagas, 5 vagas, entenda se você tem as habilidades necessárias, não precisa ter todas, mas entenda se você tem as habilidades necessárias e quando você for se candidatar para essa vaga, levando em conta que a empresa hoje prefere talvez transferir funcionários de cargos internos, tenta entender a cultura da empresa. Entre em contato com alguém que trabalha lá que você conhece. Amigo do amigo também vale, pede para te apresentar. E nesse contexto de tentar se aprofundar na cultura da empresa, nos produtos da empresa, você consegue se aproximar de pessoas que podem fazer uma boa indicação sua internamente. E aí, obviamente, você vai ter um sucesso muito maior, apesar de você focar em poucas vagas, você vai ter mais chances de sucesso nesse contexto. E aí a outra, que eu acho que é clássica, que é uma tendência que todo mundo já sabe, esse vai ser o ano do trabalho remoto ainda. Então, espera-se que as empresas trabalhem virtualmente e, se por um acaso elas voltam para o escritório, elas vão voltar num formato híbrido, onde você não precisa ir todos os dias da semana, onde você, de alguma forma, vai ser exigido que, mesmo trabalhando de casa, entregue muitos resultados, entregue bons resultados. Então, acho que o profissional hoje ele precisa estar adaptado a esse ambiente virtual e ter essa flexibilidade, principalmente nesse ano, de entender o momento de se expor e ir até o escritório, o momento de ficar em casa e esse contexto acho que forma as oportunidades também, né? Não só tendências, oportunidades para o mundo profissional do ano 2021. Maravilhosa. E eu quero saber como é que você chegou tão nova nesse cargo que você tem? Como é que você chegou no LinkedIn? Como que você chegou onde você chegou? Quais são os seus diferenciais? Diferenciais. Eu sou formada em comunicação corporativa, eu estudei relações públicas e sempre trabalhei nessa área. Também, pelos privilégios da minha família, eu pude pagar uma faculdade. Eu sei que não é o caso de todo mundo, então eu gosto sempre de considerar, eu sou uma pessoa privilegiada, eu sou uma mulher branca, eu tive acesso a uma faculdade privada. Mas se eu pensar também a fundo um pouco da minha trajetória de carreira, um dos grandes diferenciais da minha vida foi conseguir entender que eu não estou sozinha na construção da minha jornada profissional. Eu acho que desde sempre eu tive muito claro para mim que eu precisava enxergar através dos meus privilégios. Eu precisava conhecer outras mulheres, principalmente, que me ajudaram muito, que tinham
históricos diferentes do meu, privilégios diferentes do meu, histórias de vida diferentes da minha, e entender que sororidade, ela é fundamental, eu acho que no curso de profissional de qualquer mulher, porque uma ajuda a outra, isso é real e pelo menos na minha vida isso foi muito presente. Ou se hoje eu ocupo esse cargo no LinkedIn é porque na minha jornada muitas mulheres me apoiaram, fazendo mentoria, criando grupos de conversa, grupos de apoio e trocas, né? Porque eu acho que numa sociedade patriarcal que a gente vive hoje, quando você pensa no machismo nosso de cada dia, às vezes você não se vê numa mesa com vários diretores, você se vê sozinha, você é a única mulher ali. Então, quanto mais conexões você fizer, e aí eu trago para a minha vida, né, profissional, as conexões que eu fiz foram fundamentais para me trazer até aqui, principalmente conexões femininas. Então, eu fico muito feliz de poder olhar para trás, lembrar de amigas, chefes, equipes que me ajudaram a chegar tão longe por conta dessa troca, desse apoio. Então, foram bons relacionamentos que você teve, então boas alianças de pessoas que te ajudaram, que muito provavelmente você ajudou também. Espero pensar assim. Inclusive, hoje eu gosto de brincar com as minhas colegas que quando eu entrei no LinkedIn, era muito claro para mim. E o LinkedIn é uma empresa super diversa. Hoje nós temos uma equidade ali de gênero de 50% a 50%. Mas quando eu entrei no LinkedIn e comecei a observar a rede, eu via que tinham muitos homens, e todos os homens muito ativos na rede, isso há 3 anos. E algumas mulheres, mas poucas mulheres. Proporcionalmente, não tinha muita gente. Você talvez não estivesse tão ativa naquela época, Fabi, na rede. Hoje eu sei que você é super ativa no LinkedIn. E aí, uma das lições que eu, né, obtive na minha vida profissional de criar essas relações, criar esses apoios, trazer esses aliados para perto, eu tentei trazer para a rede do LinkedIn. Então, assim, constantemente, semanalmente, eu publico sobre mulheres inspiradoras que estão na rede, quem que você pode seguir para se espelhar, porque eu acho que referência é tudo nessa vida. E quanto mais referências femininas você tiver, mais fácil você vai conseguir realmente ter sucesso na sua jornada profissional, seja o que for sucesso para você. Então, eu tento contribuir dessa forma, usando o meu LinkedIn para dar destaque a essas outras vozes que talvez, num passado muito recente, eram vozes mais silenciadas. Que mensagem você daria para quem está te ouvindo, que está te assistindo e que quer seguir carreira com redes sociais, tanto trabalhando numa empresa de redes sociais, quanto ganhando dinheiro através das redes sociais? A minha mensagem, ela vai para as pessoas. Eu acho que hoje tem você acha que você consegue, e muitas pessoas conseguem usar as redes para sustento próprio, né? Então você desenvolve ali uma estratégia de comunicação para sua rede e não necessariamente linka a sua rede social com o seu histórico profissional ou com, sei lá, alguns projetos que você fez na vida. E eu acho que o grande diferencial do LinkedIn hoje é que ele é uma rede profissional. Então, se você está no LinkedIn e você desenvolve não sei, se você é uma professora, eu gosto de dar esse exemplo porque a gente viu essa mudança, né, dentro desses últimos meses. Muitos professores, eles passaram a se especializar, dar aulas online, né, para suas turmas, e no LinkedIn eles têm oferecido aulas personalizadas online de escrita criativa, aulas de línguas, para falar inglês, espanhol, diferentes tipos de aula, e eles têm usado a rede do LinkedIn para a construção de uma imagem profissional que, no fim das contas, ajuda eles a venderem um serviço. Então, assim, acima de tudo, pensa no que você tem a oferecer, e não só o conteúdo do seu dia a dia, mas o que você traz de bagagem profissional, e usa o LinkedIn e as outras redes sociais também para conseguir ofertar. Então, você quase que faz um marketing pessoal seu, oferta o seu serviço de alguma forma, seja ele uma consultoria, seja ele uma aula, seja mesmo ofertar uma possibilidade de uma marca te patrocinar, porque você tem um alcance interessante dentro daquele núcleo de público-alvo da marca. E o LinkedIn está aí para isso. Você também consegue usar o LinkedIn para se destacar nas redes sociais. Top Voices do LinkedIn. Como que entra nessa lista? Essa é a pergunta de R$1 milhão, porque a gente sempre recebe ela. Lista de Top Voices. O LinkedIn, a gente entende que muitos profissionais se destacam na rede a todo momento, com produção de conteúdo, mesmo contando a sua história, o seu histórico profissional. Então, nós criamos a lista de Top Voices lá em 2016, onde uma vez por ano a gente anuncia
quem são essas figuras que têm um grande engajamento, mas tem um conteúdo que é um conteúdo de troca, né? Essa pessoa está ali no LinkedIn para ajudar outras pessoas a serem bem-sucedidas. E a análise funciona da seguinte forma: nós temos um time de ciências de dados que coleta informações do algoritmo do LinkedIn, então engajamento, conversa na rede e alcance dos posts. Esses dados são coletados e enviados para o nosso time de editores, aquele time que eu comentei lá no começo, né? Então nós temos jornalistas, e esses jornalistas olham os dados que estão relacionados a essas pessoas e fazem uma análise de conteúdo. Então essa é a segunda parte. Eles olham o conteúdo dessa pessoa para entender se esse conteúdo ele é um conteúdo verdadeiro. Vivemos numa realidade de fake news, então a gente precisa ter certeza que o conteúdo é verdadeiro, que ele é relevante para o mercado de trabalho, que aquela pessoa realmente está escrevendo algo que é algo construtivo para o mercado de trabalho. A gente também avalia se aquelas vozes, elas representam a diversidade de vozes daquele país, então isso é muito importante para nós. E, por fim, a gente anuncia os Top Voices entre o mês de novembro e o mês de dezembro, e é sempre algo que chama muita atenção, porque você não precisa ser o CEO da sua empresa para ser um Top Voice. E nem ter muito seguidor, né? Não, você precisa ter um engajamento e um conteúdo autêntico, é isso. Então, assim, se você trabalha o seu engajamento com aquele público-alvo, com aquele núcleo de pessoas que realmente gostam do seu conteúdo, querem saber de finanças, querem saber de como ser Culinária. bem-sucedido. Exato, você pode desenvolver o que for dentro do seu contexto profissional, e a partir do momento que você engaja com essas pessoas e o seu conteúdo é um conteúdo autêntico, é um conteúdo de qualidade, você pode virar um Top Voice. Então, é isso. E hoje nós temos uma convidada muito especial para fazer uma pergunta para a Érica, a Thalita Marques. E você que também quer mandar uma pergunta, pode mandar aqui para nós. Érica, nós sabemos que as mulheres só se candidatam para uma vaga de emprego quando preenchem quase todos os requisitos, ao contrário dos homens, que se candidatam mesmo não tendo todas as qualificações. Nesse cenário, qual conselho e quais ferramentas você indica para as mulheres que não possuem condição de ter uma formação em uma instituição de renome e querem melhorar o currículo? As mulheres, elas esperam ter 100% das habilidades para se candidatar a uma vaga, enquanto os homens, eles com 60% já se candidatam. E não é um número que foi analisado uma vez. Todos os anos esse número se repete. Então, começa daí. E a dica que a gente sempre dá no LinkedIn, muito para a pessoa que está procurando emprego ou está se candidatando, é: mulheres, não esperem ter 100% das habilidades para poder se candidatar. Porque aí a síndrome da impostora falou mais alto, né? Não. Se você tem os mínimos requisitos, se candidata, entre em contato com o recrutador, se apresenta, entre em contato com alguém da empresa que pode te ajudar com essa ponte. Não se deixe levar pelo fato de você não ter tudo que foi pedido. E, ao mesmo tempo, a gente também sugere para que os recrutadores, e aí um dado super interessante, hoje no Brasil, 73% dos profissionais de recrutamento são mulheres. Então, mulheres que estão atrás da mesa do RH, garantam que vocês não coloquem uma lista infinita de habilidades. 6 habilidades são suficientes, porque com isso você consegue trazer mais diversidade de gênero para a sua organização. Então é sempre importante manter esse equilíbrio e buscar a sororidade. Então uma ajuda a outra, né? Tanto a profissional de RH quanto a pessoa que está em busca do emprego. E, obviamente, hoje eu estava falando com a Fabi agora, você não pode deixar se levar pelo fato de você já ter uma habilidade técnica. Hoje o mundo do trabalho muda a todo instante e você precisa se atualizar. Então use o LinkedIn nos cursos gratuitos que eu mencionei para desenvolver novas habilidades comportamentais, trabalhar suas soft skills, aprender algo diferente, algo que você pode oferecer para o trabalho, para o seu empresa, e realmente se destacar no mercado de trabalho. Maravilhosa, arrasou. Thalita, obrigada pela pergunta. E se você também tiver uma dúvida, manda aqui pra gente. E para finalizar, eu queria que você nos contasse um livro que você amou, um filme que você amou e uma mulher que você admira. Começando pelo livro. Esse eu li o ano passado e eu acho que ele me tocou muito. É uma autobiografia que eu nunca pensei que eu fosse gostar, porque eu não sou fã de autobiografia, mas eu li a autobiografia da Angela Davis. E eu acho que isso, atrelado a todo o movimento Vidas Negras Importam, e ao questionamento, né, que hoje a gente se faz na sociedade, eu como uma mulher branca, acho que eu aprendi muito. Você começa a repensar os seus privilégios, e entender os espaços de poder que você ocupa, e inclusive trazer isso. Eu trouxe isso para o meu dia a dia de trabalho, entender como é que eu podia ser mais ativa na luta contra o racismo e não só reativa, porque a própria Angela diz, né? Se você não luta contra o racismo,
de nada vale, você precisa ser ativa. Então, esse foi o livro que mais me tocou ano passado. As séries, bom, vamos partir do princípio que a gente passou o ano assistindo Netflix e série, foi isso que eu fiz na pandemia. Mas teve uma que também me chamou muita atenção, que se chama Nada Ortodoxa. Ela é da Netflix e ela conta a história dessa menina, muito jovem, que ela participava de uma comunidade ortodoxa em Nova York, e ela fugiu para Berlim, obviamente escondida, e ela se redescobriu em Berlim. Então, o que eu gosto da série é que ela traz alguns elementos femininos que te ajudam a construir a identidade de uma mulher de liberdade. Então, ela fala sobre o batom vermelho, fala sobre cabelos ao vento, fala sobre usar a roupa que você acha que fica bem em você e não o que a sociedade te impõe. Então, essa série, ela me tocou bastante também, eu recomendo. Maravilhosa. E uma mulher inspiradora, essa é difícil porque, de verdade, o LinkedIn tem muita mulher inspiradora. E quem me segue lá sabe que toda semana eu faço uma recomendação ou eu falo sobre uma mulher. Uma que te marcou. A que mais me marca até hoje, pra mim, ela é eu falei outro dia que ela podia ser a CEO do Brasil, é a Luísa Trajano. Assim, eu me inspiro muito na simplicidade dela. A Luísa é super ativa no LinkedIn, então assim, você consegue acompanhar o dia a dia dela na operação do Mulheres do Brasil e da Magalu só acompanhando ela no LinkedIn. Então assim, é uma chuva de inspiração essa mulher. Eu sou mega fã dela, um dia eu quero conhecê-la ainda. Arrasou, Érica. Obrigada. Muito Obrigada a feliz em te você. receber aqui. Adorei ouvir tudo aí que você nos contou. Muita inspiração. Espero que as dicas possam ajudar todas essas mulheres positivas. Se você está em busca de um emprego, se você quer mudar a sua carreira, se você quer trabalhar a sua imagem profissional, de verdade eu espero que as dicas tenham ajudado. E o LinkedIn está aí para isso, né? Para apoiar todos os profissionais que querem ir além nas suas profissões. E termina aqui o Mulheres Positivas dessa semana. E não se esqueça que o papo completo com a Érica Firmo fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre agora para sua loja de aplicativos e faça já o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Mulheres Positivas.